Senhor Jesus possa permanecer no teu coração, na tua vida e na tua alma. Com certeza, a palavra do Senhor Jesus ela penetra nos corações e traz um avivamento espiritual. Esse avivamento espiritual, nós podemos ver pela palavra de Deus, é a palavra implantada dentro do teu coração. Quando a palavra está no teu coração, você traz uma prosperidade espiritual. Nós podemos ver que o Salmo fala sobre isso aí também. Lá o Salmo 133, ele traz bem o esclarecimento e essa palavra que traz nos nossos corações. Podemos ver que o Salmo diz assim, 133, verso 1. Ó como e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. É que desce sobre a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção, a vida para sempre. Quando nós podemos meditar a unidade sobre o óleo com certeza representa a presença de Deus na vida de cada um de nós. E o salmista, ele falando nesse Salmo 133, ele está dizendo que a unidade que dá o crescimento em todo sentido. Chama-se na igreja, no lar, porque de verdade que a igreja começa nos nossos lares. Então o lar é importante que dá o crescimento na nossa vida espiritual. A causa da desunião deve ser eliminada, porque a desunião traz um grande prejuízo. Quantas vezes nós podemos encontrar que a desunião expulsa as bênçãos da igreja? Quando o povo está dividido, a igreja não cresce. No sentido que eu estou me referindo, que a presença de Deus não se manifesta naquele momento. Podemos encontrar que a desunião impede o crescimento em todo sentido. Crescimento na sua casa, crescimento no seu comércio, crescimento no estudo. Quando a gente fala de união, nós estamos falando em geral. Não somente que às vezes a pessoa pensa que é dentro da igreja. Não. É em todo sentido que eu estou falando na unidade e na união. Nós podemos encontrar que a união engrandece a igreja, traz uma boa reputação para todos os lugares, porque sabe que aquele povo está unido diante da presença de Deus. A união é também. O Espírito Santo opera na união e é perfeita a união. Quando vive todo mundo ali unido diante da presença de Deus, o Espírito Santo de Deus se faz presente. Podemos encontrar que a palavra de Deus nos faz aqui que a igreja primitiva ela vivia na unidade e na união. Sabemos que nesses últimos tempos que nós estamos atravessando, é de verdade que toda a liderança em si faz o possível para ver a união, mas às vezes não encontra, porque existem pessoas que ele vive do coração desunido. Eu não sei se é por natureza, porque gosta de ser assim, individualista. Paulo encontrou, mas nós podemos encontrar, antes de nós falarmos desse assunto sobre o apóstolo Paulo, se encontra os assuntos que a igreja vivia na unidade, na união. A igreja ela tinha um crescimento espiritual, porque o povo vivia ali na consagração, na união, e tudo era comum entre eles. O crescimento que existe, você pode ter tudo na vida, mas se não tiver a unidade, também não dá crescimento. A palavra de Deus está falando nesse momento no teu coração que a coisa mais importante que tem no teu viver é o crescimento através da união. Seja a pessoa, quando a pessoa não está bem, unido com a esposa ou com o esposo, não pode dar crescimento. Se não estiver bem com o empregado ou aquela pessoa que é o funcionário da sua empresa, não dá crescimento. O crescimento vem através da unidade da pessoa. A pessoa ele cresce com a presença de Deus. A presença de Deus traz a paz do coração. Observe que a igreja ela crescia. Nós encontramos que o próprio Jesus falou essa palavra. Como assim crescia? Crescia na união. E a união dá o crescimento da igreja. Quando nós podemos encontrar aqui na palavra de Deus, lá em Atos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo 42, ele diz assim: E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ele temia Deus, ele vivia, a igreja crescia na graça e era tudo comum.
podemos perguntar e você pode até responder ou fazer comentários, está livre para isso. Porque existe a discórdia dentro da igreja. Por quê? Porque sempre existiu pessoas assim. E porque não pode ver um acordo para a unidade da igreja, ela dá o crescimento. Observe bem que o Atos dos Apóstolos 12:43, em cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam assim juntos e tinham tudo em comum. Até ele vendia sua propriedade, fazia e repartia com todos, segundo cada um que tinha necessidade. Então o crescimento da igreja ela é extraordinário, porque Deus ele só opera quando há uma união. Você pode ver que a união parte de todas as pessoas que estão envolvidas realmente e que conhecem a palavra de Deus. Por isso Jesus falou essa palavra, que a união ela traz o renovo espiritual. O salmista ele tinha essa razão de falar que a excelência do amor fraternal que tinha que existir na vida dos irmãos. Você sabe que quando a pessoa está bem espiritual, e tudo dá certo na vida dele. Quando não está bem espiritual, dá tudo errado. Porque a base do crescimento de todo sentido é estar bem espiritual. Está bem com seu líder, está bem da sua casa, com seu empregado, com seu funcionário, como você queira chamar. Tudo dá crescimento porque está bem. A palavra de Deus, quando ele fala de bem espiritual, está dizendo que ele quer abençoar a tua casa. O próprio Jesus falando essa palavra através desse salmo aqui. Você sabe que o apóstolo Paulo encontrou essas barreirinhas também dentro da própria igreja que ele estava ali. Porque existia desunião, a desigualdade, pessoas querendo ser, o grupo que existia para querer dominar o sentido da autoridade pastoral do apóstolo Paulo. Por que Paulo encontrou esse grupo assim? Desunião, fazendo a igreja se dar o crescimento. Você sabe que quando tem a briga, não tem crescimento. A palavra de Deus nos fala aqui em todo sentido. Você viu que o crescimento, quando tem paz dentro, e aqui todos os projetos que você vai fazer, você já liderou com pessoas que não tem paz no coração, e você conhece que não tem paz. Você sabe que aquela pessoa é pessoa que dentro dele só tem arrogância, só tem somente vaidade, e porque demonstra pelo seu falar, pelo seu fruto. Você já encontrou pessoas assim, que realmente demonstrando uma paz que não tem paz de verdade no coração, mas Deus está falando através da palavra. Carta 1 Coríntios, do capítulo 1, no versículo 12, que diz assim: quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefa, e eu de Cristo. Era um grupo que existia ali dentro da igreja. Paulo estava mostrando ali aos irmãos que para que essa briga dentro da igreja pode desandar a vida dos irmãos que ali estavam. Porque tinha um grupo que era de Paulo, outro grupo era de Apolo, outro grupo era de Cefa, que era de Pedro, e outro era de Cristo. E você vê nos comentários, se encontra o grupo mais que existia ali de empolgação contra, era aquele que dizia que era de Cristo, que ninguém mandava nele, que não tem autoridade do apóstolo Paulo sobre ele e de ninguém. Estou me referindo aqui que o apóstolo Paulo, ele mostrou, que diz assim no versículo 13, está Cristo dividido, foi Paulo crucificado por vós, ou foste vós batizado em nome de Paulo. Jesus mostrou que todos os acontecimentos carnais que existiam ali era sem sustento espiritual, não tinha valor. Quando nós podemos encontrar na palavra de Deus que talvez você está triste porque você passou por alguma dificuldade, quem sabe por alguma pressão na vida espiritual, quem sabe foi atingido por pessoas desumanas que não têm assim no coração uma paz no coração. E exatamente isso é coisa que tem acontecido nos meios dos cristãos, podemos ver. Como assim, pastor Josias? Pessoas que não têm uma paz no coração, não têm aquela tranquilidade de prazer de servir a Deus.
e trazendo um grande prejuízo na vida espiritual. Esse grupo já estava dividido dentro da igreja, carta que está falando em 1 Coríntios, capítulo 1, aí o versículo, você vê o 10 em diante, eu li o 12 e o 13, estava dividido porque foi preciso Paulo perguntar quem é vocês, que foi e que deixou vocês assim, que apenas eu não conheço quem é você no sentido assim, eu sei que Cristo está dividido. Então a palavra do Senhor Jesus, ele está falando exatamente no teu coração, que quando a pessoa tem um prejuízo na vida espiritual, quando não está na unidade com Cristo, dá um prejuízo na vida espiritual. Como é que nós podemos encontrar que a palavra de Deus está falando que a união é uma grande força na vida da pessoa? Você está unido. Podemos encontrar os assuntos que Deus ele fala através da carta ainda do apóstolo Paulo, que o crescimento seu depende da sua unidade. Ninguém pode dizer, meu Deus, eu estou sofrendo, porque todas as pessoas sabem por que ele está sofrendo. Às vezes a pessoa sofre porque Deus permite que aconteça algo para provar ele. E às vezes a pessoa sofre porque procura o sofrimento. É importante isso aí. Se a pessoa, se tiver de mal, com raiva ou intrigado com a pessoa, como pode ter o crescimento? Então eu estou me referindo que esse Salmo 133, que é o óleo precioso que representa a presença do Espírito Santo, que desce sobre a sua vida, as veste, e você possa sentir um renovo espiritual. Quando a Bíblia fala esse assunto aqui, nós podemos colocar em nossos corações que lá em a carta aos Efésios 4, e o versículo 15, nós podemos ver aqui, diz assim, antes seguindo-se a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então Cristo é o que? Ele é o que comanda, cabeça, ele é responsável por todo o corpo que tem, corpo que faz parte de Cristo. E o versículo 16 da carta aos Efésios 4:16 diz, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a junta operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Então, a edificação em amor, porque dá o crescimento. Deus trazendo essa palavra no teu coração, que tudo tem que haver crescimento, quando a unidade e a união entre ambas partes de cada um que está ali naquele agrupamento de pessoas. Então, Deus não aceita o mexeriqueiro. Você sabe, o conversador, o fofoqueiro, aquele que diz coisas que não agradam ao Senhor. Deus não aceita as pessoas dessa natureza, que a palavra de Deus está falando nesse momento do teu coração. Deus dá o crescimento através do renovo espiritual. Eu não sei qual é o teu problema que você está passando, a tua dificuldade. Quem sabe que onde você está, tem um desunido, tem pessoas que levantou e tem um Coré lá querendo dividir o povo. Mas a palavra lá em Gálatas 3:28, visto não haja judeus nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois em Cristo Jesus um só, a glória de Deus. Então você pode ver que lá no céu não vai existir pessoas divididas. Esse é do grupo tal, esse é de fulano e de Bertânio. Não existe isso aí. Todos estão lutando, Você aí está lutando para você chegar nesse sentido e chegar no céu, porque é uma igreja formada em corpo invisível para a glória de Deus. Lá não vai ter cargo eclesiástico na igreja. Lá não vai ter pastor, o próprio pastor é Jesus, pastor dos pastores. Lá não vai ter cargo que, não, fulano é isso e você é isso. Não vai ter isso. Nós vamos responder, nós vamos prestar conta daquilo que a gente faz para Deus. Prestação de conta pelo serviço prestado aqui na terra para o Senhor. Está escrito na palavra de Deus. Mas lá não vai ter posição. E para que a desunião?
Desunião que está um prejuízo espiritual. Nós podemos vencer os obstáculos através de quê? Como foi passado no canal, você está vendo aí também, eu já viu no canal, que através da oração, da palavra do jejum. Então Deus está falando através daqui que a causa da desunião deve ser eliminado. Assim, Deus, ele não pode operar ou fazer milagre. Glória a Deus. A presença do Senhor Jesus é importante. Quando nós podemos encontrar que a união é uma força indispensável para a igreja, é um testemunho diante do mundo, é um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Então, cresce através da unidade. Ô irmão, minha irmã, aí você que está, se tiver algum problema, chama a pessoa particular, conversa. É a coisa mais importante de crescimento que tem em todo sentido. Isso aí é na sua casa, isso é na empresa, isso é na igreja. Eu estou falando da paz em geral. Não estou colocando somente a unidade da igreja. Na paz em geral. Quando chama, dá tudo certo, porque a pessoa vai escutar aquela pessoa que está ferida com alguma coisa. Porque existem as divisões, porque existem problemas individualistas dentro da igreja. Observe bem que o apóstolo Paulo, ele foi e conversou com aquele grupo que ele estava dentro da igreja. Eu gosto de Bertana, de fulano, eu gosto de Paulo. Ah, porque Cristo é melhor. Eu gosto de Cefa, eu gosto de Apolo. E Paulo chegou lá e perguntou: quem sou eu? Você não pode estar brigando desse jeito, porque os irmãos ficam magoados com isso aí. Deus trazendo essa palavra no teu coração, que o crescimento na sua vida vem através da paz e da unidade no teu viver. O Senhor Jesus está dizendo para você aqui nesse momento, quem vive, você sabe bem, e conhece, e vê, você lê a Bíblia e a palavra, pode ver que pessoas que gostam de fofoca, de disse-me-disse, e de conversa vem, e conversa vai, e bota tudo na internet, e acha bonita a derrota dos outros, e fica rindo às escondidas, e arruma grupo falando de fulano que caiu, que pecou, que fez coisas que quiser fazer, fica achando bom, mas devemos ter cuidado. E o próprio Jesus falou isso, aquele que está em pé, cuidado para não cair, está escrito na palavra de Deus, em todo sentido que Jesus está falando sobre a unidade da paz. Ninguém pode se gloriar com a derrota de ninguém. É o cuidado que nós podemos ter. Devemos orar para aquelas pessoas, qualquer um em geral estou me referindo. Problema de preço é individual, pessoa que sabe. Eu estou me referindo sobre a unidade que nós podemos ter diante da presença de Deus. Já vi, não sei se você já viu, não sei, mas eu já vi pessoas achando bom com a derrota dos outros. Eu conheci pessoas assim. Eita, achou foi bom, ria com o tempo, mas quando chegou a vez da pessoa, sentiu na pele como é ruim. A palavra de Deus está falando para nós aqui orar por você, que é importante saber que esta união entre os judeus simbolizava a união que deve haver na igreja de Deus. Os judeus eles se uniram para fortalecer ali aquele momento que ele estava ali presente. Então, ele se uniu para quê? Para fortalecer. Você pode ver que os judeus, você conhece bem a história, foi escravo, foi para a Babilônia, sofreu. E desde a época de Abraão teve promessa, mas também sofreu também. Todas as pessoas sofreram, mas ele vivia uma unidade para dar o crescimento do grupo de pessoas que estavam ali, no mesmo sentido para servir a Deus. Então, meu irmão, nosso alvo importante é o próprio Jesus. Você pode ver que eu inclusive vou falar sobre essa classe aí, que existia, sobre o Herodes, que se deparou o Caifás, Pilatos, eram homens que ele não tinha unidade entre eles, assim, falando politicamente, mas era intrigado. Mas ele estou na parte dele lá, fazia parte dele, mas Jesus fazia a unidade. Que neste momento, que essa paz possa reinar no teu coração, na tua vida e na tua alma, que essa palavra aqui para você deve compreender que a coisa mais importante é essa paz que está no teu coração. Ajude as lideranças, pessoas que estão na frente da obra. Pode estar com um grupo de 10, um grupo de 40, um grupo de 50, de 1000 ou de milhares que Deus entregou. Mas devemos ter cuidado, porque
existe aí uma lei chamada lei da semeadura. Está escrito na palavra de Deus. Inclusive, nós vamos falar um dia sobre isso aí, mas estou lembrando só que fala sobre a lei da semeadura. Então, as pessoas devem compreender uma coisa, que a igreja ela cresce através da paz que está no Salmo 133, verso 1, que é o óleo precioso que desce sobre as tuas vestes, que desce do teu coração, excelência do amor fraternal. Deus o abençoe poderosamente, que essa paz possa permanecer no teu coração e na tua vida, e com certeza vai forte e firme diante da presença de Deus. Oremos e orar por sua família. Senhor, nosso Deus, a tua presença, a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, um amor que é importante. Tu és o Deus que resolve todos os problemas. Tu dá solução, Senhor, quantas vidas, quanta desunião, divisões que existem, às vezes contenda, até por cargo que existe dentro da igreja. Nós sabemos que isso aí traz prejuízo espiritual. Até na empresa, pessoas que querem, às vezes, até engolir o outro para receber um cargo. Mas sabemos que tudo está determinado por ti, Senhor. Na tua presença, quero te apresentar a todos em nome do Senhor Jesus. Que essa paz possa permanecer em cada vida, em toda liderança, em cada lar, Senhor. Em teu nome, para sempre. Amém e amém. Que a paz do Senhor Jesus possa permanecer no teu coração e com certeza vai forte e firme, que você é mais do que vencedor diante da presença de Deus. E não esqueça, com certeza, de sempre acompanhar o canal. Você pode se inscrever e de lado dar os seus legalzinho aí, né? Você sabe que esse canal está sempre junto de você para trazer a palavra do teu coração. Amém. Que Deus continue abençoando em nome do Senhor Jesus.